Não chore não, querida, esse deserto finda. Rapaz, essa música é bonita, não é? Lembrei aqui, não sei porquê, no início aqui. Hein? Eita, meu pai amado. Boa noite, pessoal, boa noite. Segunda-feira maravilhosa. Hoje são 3 de outubro de 2022. Uma satisfação estar com vocês mais uma vez, tá? Sou o professor Técio Câmara, vocês já conhecem. Estamos começando a nossa aula de biologia a partir de agora, pelo canal Educação, EJA, 7ª etapa. Hoje, 3 de outubro, nós vamos tratar do assunto de raças e espécies, fazendo, portanto, a continuação. Beleza? Deixa eu habilitar aqui para vocês a canetinha maravilhosa, tá aí, raças e espécies. O objetivo é compreender que o nosso planeta sofreu profundas transformações no decorrer dos tempos e que apresenta um equilíbrio dinâmico. Beleza? Muito bem. Bom, gente, nós vamos começar aqui a nossa aula falando sobre as chamadas evidências da evolução. Evidências da evolução. Professor, o que é que a gente chama de evidências da evolução? Então, galera, evidências da evolução são provas de que o processo evolutivo está acontecendo. Por quê? Porque eu estou falando de ciência, gente. Eu não posso simplesmente chegar e dizer, olha, coisa tal é uma prova da evolução. Ou então, vamos dizer, a evolução, o processo de evolução ocorreu de maneira absolutamente normal e eu não preciso provar, porque não tem esse negócio de não preciso provar, não. Se eu estou tratando de ciência, e evolução é ciência, eu preciso dizer o que é evidência da evolução. Eu preciso provar. E aqui, ó, eu estou tratando de algumas com vocês, ó, registros fósseis. Ô, meu querido Tiaguinho Dornelles, estamos com um problema do touch aqui para arriscar? Me auxilie, por favor, meu jovem. O que mais? Análise comparativa, como a embriológica, a anatômica, a bioquímica, né? Ou seja, quanto mais evidências da evolução eu tiver, melhor. Eu vou conseguir, portanto, provar que o processo de evolução é um processo que ocorre de maneira científica, que eu possa provar. Então, botei aqui embriológica, anatômica, bioquímica. Aí eu botei, ó, quanto mais características anatômicas, embrionárias, moleculares, compartilhadas entre as espécies, possivelmente mais próximas, será a relação de parentesco. É claro que tem algumas, por exemplo, dá um exemplo aqui, né? Evidência bioquímica, DNA, citocromo C. Meu amigo, se hoje em dia o indivíduo comprova que ele é o pai de uma determinada criança, né? Ou que aquela mulher é a mãe de uma determinada criança, ou que aquele casal, pai e mãe, tiveram seus filhos trocados na maternidade, que agora, né, devido ao fato de terem feito um exame de DNA, foi comprovado de que, vamos dizer, essa criança é filha daquele casal e aquela criança que aquele casal estava é filha do outro casal, ou seja, foram trocados. Gente, pelo amor de Deus, peraí. Hoje não há como, né, eu diria, você não utilizar, não há como você não utilizar, por exemplo, material genético. Não há por que não utilizar, tá? Bom, a teoria da seleção natural, pessoal, que nós já conhecemos, que não é nenhuma novidade para nós, né?
tem seus pressupostos que devem ser considerados, né? Então, se você pegar, por exemplo, qualquer população biológica, elas vão diferir em características entre si, né? Por exemplo, você pega aqui no estúdio, bota 10 pessoas. Se tu for analisar uma a uma, tu vai ver que elas têm características que são diferentes. Tem características diferentes umas da outra, não é? Então, gente, veja, raciocine um pouco. Essas diferenças, elas são normais. É claro que Charles Darwin, na época em que ele falou sobre a teoria da seleção natural, ele não conhecia. Aliás, esse foi um dos problemas que Darwin teve. O de não saber explicar como se deu ou como se dava a diferença entre os indivíduos, né? Ele não sabia. Perguntasse para ele, Darwin, você consegue explicar por que os indivíduos têm diferenças entre as características? Ele não sabia explicar, né? Por quê? Porque Darwin não tinha ainda conhecimento genético sobre isso. Hoje, essas diferenças entre os indivíduos podem ser facilmente explicadas pelo fato de apresentarem material genético levemente diferente, ou seja, as recombinações explicam essas variações. As recombinações explicam essas variações. Mas na época, Darwin não tinha conhecimento sobre genética, né? Teve a história aí que Mendel chegou a escrever para Darwin, explicando a ele que ele estava trabalhando numa teoria sobre genética, sobre características, ele queria que provavelmente iria servir para o Darwin. Mas aí, infelizmente, o Darwin não levou, pelo que se conta, né? Não levou em consideração essa carta. Imagina como é que seria hoje, hein? O cara tem o WhatsApp o Mendel tem o WhatsApp do Darwin, e aí não importa onde é que ele está, não interessa, ele pega, simplesmente manda um WhatsAppzinho. Aí, cara, vê aí o PDF, ainda é PDF, ó. Vê aí o PDF aí do meu trabalho, ó. Tenho certeza que esse trabalho vai servir para ti. Dá uma olhada aí. Hoje, né? Nos dias de hoje. Mas na época não tinha WhatsApp. Na época não tinha Telegram. Na época não tinha Instagram. E aí não tinha condição de entrar em contato, nem mandar, nem postar nada. Eu fico imaginando como seria o Mendel postando uma das maiores descobertas do mundo, que foi a questão da lei da transmissibilidade das informações. Imagina aqui, ó. Volta aqui, Dornelles, volta para cá. Delbalde. Tiaguinho Delbalde. Seria assim, ó. Deixa eu ver bem aqui. Deixa eu pegar bem aqui. Vou registrar esse negócio aqui. O Mendel termina o material dele, né? Lá. Ele faz assim, ó. Vou fazer aqui a... Isso, pronto. Olha lá. Aí, ó. Massa, ó. Acabei de fazer o trabalho que vai revolucionar a ciência, ó, meu irmão. Imagina um negócio desse, que hoje tudo enquanto é foto, o cara quer postar. Eu já postar aqui no Instagram, ó, tem um monte de curtida. Não teve nada disso, gente. Não teve nada disso. Imagina a situação dessa. Deixa eu ver aqui, meu irmão, essas fotinhas que eu tirei aqui. Olha aí, ó. Imagina isso, cara. Olha isso aqui, ó. Olha isso, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Dá um zoom aí, vai. Olha aí, ó. Chama. Olha aí. É assim, ó. Acaba aí comemorando porque fez
A maior descoberta do mundo da ciência. Nada, cara. Mendel descobriu lá a lei das características da transmissibilidade das informações genéticas. Na boa, né? Chamou na época, ele chamou nem de gene na época, chamou de fatores. Chamou de fatores. Depois você que vê o nome gene. E pronto, acabou-se. Nada demais. Darwin, 1859, publicou o livro A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. The Origin, como é que é? The Origin of Species by Means Natural Selection. Aí. Não, é assim, a origem das espécies por meio da seleção natural. Eu só decorei essa parte aí, viu? De inglês, viu? Não queria dizer muita coisa, não, que parece que eu não sei falar nem português direito, mas em inglês. Agora essa parte eu decorei. Deixa eu passar aqui, ó. Pronto, olha aí, ó. Variações são passadas ao longo das gerações. Princípio de quê, gente? Que eu acabei de falar, olha aqui, ó. Princípio da hereditariedade, filho. Tá aí, ó. Mas não foi o Darwin, cara. Foi o Mendel. Não foi o Darwin. Charles Darwin. Não foi ele, foi Mendel. Tá? Beleza? Ele não tinha esse conhecimento. Não tinha. Tá? Por falar em Darwin, ó a cara desse desenho aí, ó. Tá vendo aí? Ele procurando aí besouro grande, besouro pequeno. Professor, essa caricaturazinha aí é o Darwin, é? Sim, é ele. É ele, sim. É exatamente ele. Procurando o que aí? Procurando uns besourinhos, ó. Besourinho lindinho, maravilhosos. Ele está fazendo, ainda no início da sua, do seu histórico ainda na vida, né? Ainda começando, fraquinho. Ele ainda estava começando a falar aí sobre pegar as informações e tal, né? Mas ele não sabia onde é que ia dar. Ele só tinha uma ideia, mais ou menos uma ideia, né? Mais ou menos uma ideia de como é que ia ser. E aí ele foi criando, né? Viajou por 5 anos a bordo de um navio HMS Beagle com o tio dele. Viagem é doida, meu irmão. 5 anos, tu é doido. Quer ficar 5 anos fora de casa. Quando voltar, não tem mais mulher, menino, não tem cachorro, já morreu. Casa já tomaram. Mas só dava certo naquele tempo mesmo, né? E aí, ó, eu posso dizer a vocês que a teoria da seleção natural proposta por Charles Darwin dá uma ideia, né, mais ou menos uma ideia, de que o processo, a variabilidade, ela funciona assim, ó, como se fosse um funil. Entra nesse funil uma quantidade bem grande de tipos diferentes que vai sendo selecionado, e o processo de seleção vai selecionar justamente aqueles indivíduos que apresentam maior adaptação com suas características ao meio. Tá? Beleza? Então, a escolha era realizada pelo ambiente por meio da seleção natural. Ou seja, gente, o processo de seleção natural proposta por Charles Darwin, apesar de que outros propuseram outras teorias, como por exemplo Lamarck, mas nada a ver se você for comparar com a do Darwin. Sabe o que é nada a ver? Mas é nada a ver mesmo. Tá? Então, obviamente que hoje a teoria, aliás, desde 1859, a teoria proposta por Charles Darwin, a teoria da seleção natural, é exatamente a teoria aceita para explicar o processo de evolução dos seres vivos. Olha aí um exemplo, gente, olha.
Que coelhinhos lindos e maravilhosos. Olha, gente. Eu botei 3 situations aí para vocês, ó. 3 situations. Olha aí. Só para a gente poder entender, né? Em uma população existia uma variedade de indivíduos com diferentes tamanhos de orelhas, longas e curtas. Orelhinhas grandonas, como esse aqui, né? E orelhinhas pequenas, como esse aqui. Olha, que coelhinhos lindos. No item 2, os coelhos de orelhas longas, provavelmente, com percepção auditiva mais desenvolvida, sentiam a presença de seus predadores com mais rapidez. Eles sobreviveram e se reproduziram. Por quê? Olha a águiazinha. Primeiro que a águia está sobrevoando o local. Doida para comer um coelhinho, né? Coelhinhozinho. Aí ela foi lá e pegou o bichinho com a orelha pequena, porque ele não conseguia ouvir adequadamente. Não conseguia. E aqui, ó, no item 3, no momento 3, você tem agora apenas um ambiente. Claro, né, gente? Isso aqui não acontece de uma noite para o dia, nem de um dia para a noite, né? Mas aqui no item 3, você tem apenas coelhinhos que apresentam orelhas grandes, que conseguem verificar, sentir a presença de seus predadores. Tereza Monteiro, um abraço, Tereza Monteiro, lá de Barra do Alcântara, Piauí. Seja bem-vinda, minha querida. Tá? Qualquer dúvida, por favor, estamos aqui, estou à disposição, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Passando. Olha aí, ó. Quem foi Charles Robert Darwin? Quem foi o darwinismo? O que é esse negócio de darwinismo? É o nome da teoria, gente, dada por Charles Darwin, proposta por Charles Darwin, para explicar como ocorre a evolução das espécies. O que diz a teoria? Que depois de várias gerações, características seriam passadas e as espécies ficariam mais distintas daquelas que as originaram. Dessa forma, surgiriam novas espécies de uma maneira direcional. Então, a seleção natural é um dos mecanismos condutores do processo evolutivo, gente. Não tem como a gente falar sobre evolução sem falar sobre teoria da seleção natural. Não dá. No have condition. Não tem condição. Tá? Então, e o neodarwinismo? O neodarwinismo, que a gente vai tratar na nossa aula também de hoje, nós vamos falar justamente de quê? É a teoria nova, né? Neodarwinismo. A palavra neodarwinismo é interessante porque ela dá uma ideia de que é um novo darwinismo. E, na verdade, gente, não é um novo darwinismo, não é isso. Não é isso. O darwinismo é um só, né? O que acontece é que, como tem novos conhecimentos que Darwin não tinha na sua época, a citar a genética, os conhecimentos sobre genética, tá? Então isso gerou o quê? Gerou a formação de uma nova teoria. Claro, a base continua sendo quem? De Darwin. A base continua sendo darwinismo. E o que mudou, professor? Mudou que foi acrescentado conhecimento sobre genética. Conhecimento sobre genética foi sendo acrescentado à medida em que se conseguia, ó, dá para encaixar isso aqui, dá para encaixar isso aqui ali, e por aí vai. Então, isso é o que a gente chama de neodarwinismo. Neodarwinismo não é uma releitura da teoria do Darwin.
Não é uma nova teoria. Tira a teoria do Darwin e bota essa aqui. Não. É apenas a introdução, né, de informações que vieram com o estudo de Mendel. Essa é a diferença. Tá bom? Muito bem, galera. Muito bem, galera. Muito bem, galera. A teoria sintética da evolução. Então tá aí, ó. Teoria sintética da evolução, essa que a gente estava falando agora há pouco, que é o neodarwinismo. Neodarwinismo. Neo quer dizer novo, né? Darwinismo, Darwin, então, uma nova maneira para explicar a teoria de Darwin. A teoria continua a mesma. Então, em 1900, até cerca de 1920, mais ou menos, os adeptos aí da genética mendeliana acreditavam que apenas as mutações eram responsáveis pela evolução. Ó, acreditavam, né? E que o processo de seleção natural não tinha importância nesse processo. Não tinha importância. Ora, depois disso, vários cientistas começaram a conciliar as ideias sobre seleção natural com os fatos da genética. Né? Começaram a conciliar as ideias sobre seleção natural com os fatos da genética. E aí começaram a perceber que algumas coisas da genética começavam a explicar partes da teoria darwinista que não havia sido explicado por Darwin anteriormente. Quer dizer, a partir daí começava a caber algumas coisas. Opa, peraí, isso aqui explica isso aqui explica aquilo, isso aqui explica... Que não era interessante antes. Né? Não era interessante antes. Então aí depois de vários estudos sobre a genética, associando-a com o darwinismo, né? Aí então começou a verificar que havia realmente possibilidade de uma coisa complementar a outra, né? Quer dizer, eu não preciso trabalhar a genética só. Eu posso pegar esses conhecimentos de genética, enxertar na teoria darwinista e explicar aquilo que o Darwin não conseguiu explicar. Foi daí então que surgiu o que nós chamamos de teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Tranquilo? Muito bem. E aí, pessoal, lá para a década de 30, década de 40, né? Novos conhecimentos de genética vieram juntar-se ao darwinismo, né? E aí, com isso, nós tivemos, portanto, o chamado neodarwinismo. Quais eram as principais críticas que a gente podia apontar na teoria de Darwin e que ficou, né, vamos dizer, explicado com o conhecimento sobre genética? Então, eu elenquei aqui para vocês pelo menos 2 pontos. Né? Primeiro ponto aí. Darwin não conseguia explicar, por exemplo, como se davam as variações naturais nos indivíduos de uma determinada espécie. Ele não conseguia. Se perguntasse para o Darwin assim, Darwin, me responde aí, caba velho. Como é que tu explica pegar aqui uma quantidade X de indivíduos, né? E verificar essas diferenças, pequenas diferenças que existem um para o outro aqui. Como é que tu consegue explicar isso aí? Ele não sabia. Né? O que mais? Nem o modo como essas variações eram transmitidas à geração seguinte. Vocês terem uma ideia? Para vocês terem uma ideia, Darwin, olha o que eu estou dizendo, chegou a concordar com a segunda lei do Lamarck, que dizia o seguinte: toda característica adquirida na vida pelo uso ou perdida pelo desuso era transmitida aos descendentes. Lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Chegou a concordar com isso, gente.
Só para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma ideia. Então, aí o neodarwinismo foi desenvolvido pelo Dobzhansky e Wright, né? É uma teoria, chama teoria sintética da evolução, que hoje explica de maneira tranquila, não é, todo o processo de evolução dos seres vivos. Gente, não é dos seres humanos, é dos seres vivos, tá certo? Dos seres vivos. Então tá aí, teoria sintética da evolução, ou teoria neodarwinista, né? E nós temos aqui a seguinte situação. Você tem a mutação e a recombinação gênica agindo sobre as variabilidades. Agindo sobre as variabilidades. Essas variabilidades existentes na população, elas geram uma adaptação. Elas geram uma adaptação. E em cima dessa adaptação, atua o processo de quê? Seleção natural. Uma vez que a seleção natural atua sobre elas, nós temos aí, portanto, a teoria sintética da evolução, ou neodarwinista, explicada, sem problema nenhum. Cara, eu não vejo dificuldade nisso. Mas é preciso você ficar atento para alguns detalhes, tá? É preciso você ficar atento para alguns detalhes, porque muitas vezes as informações elas fluem com uma certa rapidez e aí a pessoa acaba perdendo essas informações, tá? Tranquilo, tranquilo? Muito bem. Então vamos lá. Olha aí, ó, fatores evolutivos relacionados à teoria moderna da evolução, teoria sintética, ou ainda, como você queira chamar, teoria neodarwinista. Olha aí, que fatores são esses? Mutação gênica, recombinação gênica, seleção natural. Nós temos aí 3 pontos importantes. 3 pontos importantes. Mutação gênica, recombinação gênica, seleção natural. Mutação gênica, surgimento de novos alelos, surgimento de novas características. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor. Volta aqui para mim, ô Delbalde, por favor. Delbalde. Dornelles é melhor, desculpa aí, foi mal. Foi mal, desculpa. Vamos supor que o Tiago, vamos supor que ele tem 5 dedos, né, nas mãos. Existe uma característica chamada polidactilia. Polidactilia. Presença de mais de 5 dedos nas mãos ou nos pés. Vamos supor, aqui todo mundo vivendo aqui normal com os 5 dedos nas mãos ou nos pés, né? Normal. E aí surge um indivíduo que tenha 6 dedos. Eu te pergunto, qual é a vantagem a pessoa ter um dedo a mais? Me diz aí. Hã? Me diga aí qual é a vantagem. Vamos lá. Bora botar a cabeça para pensar aí. Hein? Toca a flauta. Pronto. Tocou flauta, tem um dedo a mais, talvez tenha, né? Uma vantagem, seria? Pronto. Vamos ver aqui. O indivíduo, quando for mal educadamente dar o dedo a alguém, ele pode dar o dedo que não é, que é exatamente o dedo que ninguém tem. Ainda diz assim, besta reta, estou te dando esse dedo aqui, tu não pode me dar esse tipo de dedo aqui que tu não tem, só quem tem sou eu. Essa é a vantagem, só essa daí é a vantagem. Hã? Gente, não tem vantagem nenhuma. Pelo contrário, provavelmente em algumas situações, seja até mesmo desvantagem. Agora, deixa eu dizer um negócio.
existem vários tipos de variações, aquelas que a gente chama de negativas ou deletérias, as que trazem vantagem, né, são positivas, portanto, e as neutras, que nem fede nem cheira, né? Tá certo? Então tem todas essas aí, nem fede nem cheira, pronto. Tranquilo? Gente, fora isso, então novas características surgem com as mutações, as recombinações elas misturam tudo, e a seleção natural atua sobre tudo, dizendo, olha, o que interessa é isso aqui. Essa característica fica, essa daqui sai. Essa característica aqui fica, aquela ali sai. É assim. Só isso. Tá bom? Põe na tela, por favor. Evolução biológica. Teoria moderna, o que é que diz aí? Ó, né? Darwin não conhecia plenamente os mecanismos biológicos responsáveis pela diversidade. Né? Por isso, ele tinha um monte de crítica, rapaz. Os caras fizeram crítica demais pro Darwin. Rapaz, tu não consegue explicar isso aqui, tu não consegue... Gente, até hoje tem coisas que a gente não consegue explicar. Uma ciência tão moderna como nós temos hoje. Nós tivemos aí, ainda temos, né? Tivemos aí 2 anos de Covid-19. 2 anos de Covid-19, morrendo aí mais de 800 mil pessoas, só no Brasil. Não é verdade? Quer dizer, olha isso, cara. Olha que coisa. E a ciência moderna, o máximo que conseguiu foi antecipar um pouco. E ainda hoje existem mais, creio eu, mais perguntas do que respostas para a Covid-19. Tem mais pergunta do que resposta. Ainda hoje tem um monte de coisa que ninguém sabe dizer, ninguém sabe explicar. Imagina, cara. Coisa doida essa. Não é? Então, assim, o Darwin tinha coisa que ele não sabia explicar. Por quê? Porque não tinha sido descoberta ainda. Com o surgimento da genética, aí sim, pôde-se ampliar o conhecimento dos processos evolutivos. Lá por entre 1900 e 1920, a criação da teoria, e aí já difundida a partir da década de 30. Seleção natural, mutação gênica e recombinação. Tranquilo? Olha aí, ó. Um exemplo. A população do Iracotherium, que são os ancestrais dos cavalos. Inicialmente viviam num ambiente com pouca vegetação. Nessa população existia variabilidade intraespecífica. E sempre tem, né? Sempre tem. Beleza? Então você pode pegar aí, ó. Se você pegar, por exemplo, você pode. Como é que eu criaria aqui uma sequência? Né? As características ancestrais eram passadas aos seus descendentes. Através da seleção natural, os mais aptos, então aqui seria o 1, né? O 1, aqui seria o 2, aqui seria o 3. O que mais? Que a população vivia, foi se alterando, novas espécies de vegetações. Né? Aqui seria o 4, características desses ancestrais eram passadas. Obtendo as características mais aptas, os ancestrais conseguindo fugir. Aqui seria o 5, né? Estas mudanças levam à evolução. E aqui seria o 6. Pronto, para mim, a sequência seria essa. 1, 4, 2, 3, 5, 6. Se você ordenar, pegar aí, fizer um recorte, vamos dizer assim, e colocar para juntar, seria essa. Né? Você entender como é que faz, como é que se chega a essa conclusão. Bom, então o neodarwinismo ele é assentado basicamente em quantos pilares? 3 pilares. A existência de variabilidade genética nas populações, a seleção natural como mecanismo principal de evolução e a concepção gradualista
que permite explicar que as grandes alterações resultam da acumulação de pequenas modificações. Pronto. São esses 3 itens aí. Então, criado no século XX, né, a evolução mais a genética, incorpora as causas da variabilidade aos conceitos do darwinismo clássico. Os conceitos do darwinismo clássico. Então, você pega a recombinação gênica e as mutações atuando sobre a variabilidade, tá? E aí a seleção natural agindo a partir daquelas características adaptativas. Beleza, galera? Tranquilo, tranquilo? Muito bem. Tá aí, ó. Então, são alterações do material genético, né? As mutações, a gente já sabe. Isso não tem nenhuma novidade. Já tratou aqui sobre o que são mutações, que podem ser de 2 tipos. Aqui é o tipo 1, gênicas, e aqui é o tipo 2, cromossômicas. As gênicas podem ser por substituição, por inserção, por deleção. As cromossômicas podem ser numéricas, podem ser estruturais. Ou seja, elas são as responsáveis, sem dúvida nenhuma, pelo aparecimento de novas características. Isso não tem dúvida. Nem o que discutir aí, tá? Nem o que discutir aí. Tranquilo, tranquilo? Muito bem. Professor, como as mutações alteram o material genético, né? Como é que elas agem? Na verdade, alterando esse material genético, fazendo com que esse material genético passe a expressar novas características. Passa a expressar novas características. Então, como que ocorre a expressão dessas novas características? Através da síntese proteica. Através da síntese proteica. Então, você tem aí as possibilidades de ocorrência de novas características. Tá? Ela vai ocorrer. Se elas serão boas ou se elas serão ruins, aí é outra história. Aí quem vai dizer é o meio que vai selecionar essas características. Mas que elas vão acontecer, vão. Tá? Então, conceito aí de mutação, né? O genoma desses indivíduos vai mudando, vai alterando. E aí, com isso, você tem geração de novas características. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Bom, o que é especiação? Eu já falei para vocês nas aulas anteriores, na aula da semana passada. Na verdade, semana passada quem veio foi o professor Assis Walter. Me substituiu porque eu estava dodói da coluna. Né? Eu tive que fazer aí tomar uma medicação. Estava dodóizinho da coluna, infelizmente eu não pude comparecer, professor Assis compareceu em meu lugar, tá? Beleza? Gratidão aí a meu amigo Assis Walter, que não mediu esforços para não deixar vocês sem aula, né? Claro, óbvio. Não fica, meu irmão. Nós não paramos nem no período da pandemia, imagine agora. Então, ele explicou para vocês na aula passada que especiação é o processo de formação de quê? De novas espécies. Tá? Processo de formação de novas espécies. Isso é especiação. Essa especiação ela pode acontecer de maneira linear, por anagênese, ou em clados, em grupos, por cladogênese. Beleza? Então, mas de qualquer forma, é um processo de especiação. De qualquer forma, é um processo de especiação. Tá bom? Tranquilo? Então, ó, ocorrência de recombinação gênica e de mutações. E a formação da chamada espécie ancestral. Isso é o que a gente chama de especiação, processo de
e formação de novas espécies. Show! Ô, meu amigo Dornelis Lavoisier, volta aqui, por favor. Queridos, nós vamos para o intervalo agora. É um intervalo muito rápido. É 3 minutinhos para você tomar uma água, levantar da cadeira, ir ao banheiro e retornar com tranquilidade para o nosso segundo horário, finalizando a nossa aula de hoje, tá bom? 3 minutos e eu volto. Até já.